hoje uma breve reflexão do Evangelho de Jesus, que consta lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 8, em que ele nos traz mensagens de consolo, mensagem de despertar a nossa alma para o momento que exige de nós novas atitudes, novas condutas, novos pensamentos e renovação dos sentimentos, para assim darmos início a um novo ciclo que abençoa a nossa vida nesse instante. Mas para que esse ciclo realmente aconteça, precisa acontecer mudanças interiores, né? E Jesus vem há mais de 2000 anos trazendo a sua mensagem, ressonando em nossas almas essa necessidade do despertar. Então ele disse lá há um tempo atrás: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o que Jesus quis nos dizer trazendo essa mensagem? Felizes aquele que tem o coração limpo, puro, que já se libertou de todas as mazelas que aprisionava a sua alma. Então, a partir do momento que nós nos tornarmos pessoas livres do que nos aprisiona, do que nos impede de avançar, nada e ninguém vai ser empecilho, barreiras que possa nos impedir, porque aonde estão as maiores dificuldades que nos impede de avançar, se não dentro de nós mesmos. Então, a partir do momento que nós não temos mais nada dentro de nós que nos aprisiona, nada externo vai nos prejudicar, porque não tem como utilizar de forças que habitam em nós contra nós mesmos. Por isso que Jesus fala, aqueles que têm o coração limpo poderão ver a Deus, porque todos os véus das ilusões, dos vícios já serão retirados. Então, na pureza do amor divino, nós estaremos com Ele, né? Mas Ele ainda nos acautela. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Então, nessa mensagem que está lá em São Mateus, capítulo 23, versículo 27, Jesus, nos seus ensinamentos, nos compara a túmulos. Sepulcros, para quem não sabe, são túmulos onde enterram os mortos, lá no cemitério. E se vai lá no cemitério visitar, você vê que os túmulos estão todos bonitos, limpos, pintados, né? Como ele fala, sepulcro caiado. É aquele túmulo que está pintado com cal. Então, por fora está bonito, formoso, branco, enquanto por dentro está cheio de imundícia. Toda a podridão que existe na humanidade está ali dentro. Carne podre, ossos, pele se desfazendo, vermes, larvas. Então imagina essa imagem forte que Jesus nos trouxe, comparando-nos, falando: hipócritas, vós sois semelhante a um sepulcro caiado por fora e por dentro
carrega imundícia. Né? Então, ele nos traz esse alerta de que para nós sairmos desse estado de viver ainda na superficialidade das aparências, para se ter um coração puro verdadeiramente, a imagem que nós temos de um coração é algo que habita dentro de nós. Então, seria o nosso interior, aquele que tem o coração puro verá a Deus, aquele que já se livrou de todas essas imundícias, de todas as podridões que existem ainda dentro de nós, que conseguirá alcançar essa graça. Mas ai daqueles que ainda teimam em manter-se pela aparência de já se considerar bom, fraterno, caridoso, nada mais do que nas aparências, porque o que realmente alimenta esses sentimentos, essas virtudes, essas qualidades, são os corações puros. E se Jesus, há muito tempo atrás, já nos trouxe essa mensagem, porque ele já conhecia a humanidade. E até o dia de hoje, essas mensagens ainda nos tocam profundamente quando nós realmente buscamos as verdades e começamos a senti-la como se fosse um recado, falando diretamente para a nossa consciência. Você acorde, saia dessa hipocrisia, pois senão nada vai ser mudado. Porque o orgulho, o egoísmo vai fazer com que mantenhamos as aparências. E essas aparências vai com o tempo fazendo com que nós mesmos acreditamos nela, achando que já chegamos ao ponto de já ser uma pessoa boa, já ser uma pessoa melhor, enquanto na realidade ainda não os somos. Porque a cada dia, a cada experiência, a cada vivência que nós passamos, toca um ponto fraco nosso que já colocamos para fora todo o nosso orgulho, toda a nossa prepotência, toda a nossa ignorância. Porque ainda queremos manter a aparência. E aí, mantendo a superficialidade, vamos estar apenas lustrando o nosso mental externo, sem tocar o nosso coração, a nossa alma, para sentir verdadeiramente a necessidade de mudar, da mudança interior, que é a verdadeira reforma íntima. E a verdadeira reforma íntima só acontece quando nós reconhecemos que ainda existe dentro de nós ossos de mortos, impurezas, imundícias. Porque daí a gente vai saber com quem está lidando para mudar. E não fantasiando coisas como se tivesse sempre sendo julgado, vitimizado, que as pessoas que não nos compreendem, as pessoas que não gostam, não têm simpatia por nós, e aí acabamos entrando nesse emaranhado e não enxergamos a realidade. Criamos fantasias para enganar a nós mesmos. E aí ele ainda confirma isso. E porque árvores más só maus frutos dão. Então, quais são os frutos das árvores frutíferas? Se não é a sua essência. A partir do momento que a árvore torna-se produtiva, ela coloca para fora o que ela tem de melhor. Então, se é uma árvore de frutos doces, que vai alimentar as pessoas, esses frutos vai ser colocado para fora.
Agora, se não, a árvore não tem nada de bom dentro de si, o que ela vai pôr para fora? Senão as mazelas que tem dentro de si. Não vai ter como enganar. Fingir que é uma árvore boa, se os seus frutos não são bons. Né? Então, mais uma vez, Jesus veio nos chamar a atenção para a questão das aparências. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição humana e não que haja para este a obrigação de praticá-la. O que quer dizer isso? Ninguém nasceu para ser mal, para fazer o mal, mas tem dentro de si essas tendências, pelos vícios acumulados pelas reencarnações passadas, pelas caminhadas que já teve ao longo do tempo, adquiriu muita mazela dentro de si e chegou ao ponto que já não consegue agir de forma diferente. Mas não que a pessoa veio para ser mal, para fazer o mal. Ao contrário, veio na cada reencarnação com uma oportunidade de tornar-se um ser melhor para fazer o bem. Por isso que tem que ser trabalhado o nosso interior. Né? Mas ele fala que todo esse mal que existe na humanidade, na nossa vida, é consequência da imperfeição humana. E essa imperfeição humana a gente vem trazendo de muito tempo. Tem uma passagem que Jesus, no meio com seus discípulos, na sua caminhada, ele, depois de uma bela pregação, de várias curas realizadas naquele dia, Jesus pôs-se a chorar. Só tem esse relato de choro de Jesus. Jesus chorando, um dos seus discípulos muito próximos chegou até Jesus e perguntou, falou: mestre, por que choras? Por causa da maldade que a humanidade ainda pratica no mundo? Daí Jesus responde: não choro pelos homens na sua maldade, porque os homens ainda trabalham o mal que tem dentro de si, mas não são essencialmente perversos. A humanidade não é perversa. Choro pela falta de coragem, pela covardia da humanidade, porque o homem é fraco. Por isso Jesus chorou, pela fraqueza da humanidade, por tudo que ele fez, pregou, ensinou e realizou. Ele percebeu que muitos que foram beneficiados pela cura, pelas libertações, ainda ia continuar sendo o que era, simplesmente pela fraqueza, pela falta de coragem de tomar atitude de, a partir dali, fazer as mudanças necessárias em sua vida. Então Jesus chorou não porque a humanidade era perversa, mas pela fraqueza dos seres humanos. E o que nos dá coragem? O que nos fortalece? O que nos dá coragem e nos fortalece é a fé, é a confiança. Se estamos trilhando uma caminhada por longo tempo e chegou uma oportunidade que estamos
sendo amparado e fortalecido para virar a página. E nada mais pode acontecer de diferente se nós não tomarmos a atitude esperada para que aconteça, vai continuar no mesmo, repetindo. Então, o que nos dá coragem para fazer o que precisa ser feito é a nossa fé. É confiar de que, se nesse momento é isso que está sendo apresentado para nós, é porque nós temos condições, potencial para realizar, para fazer, para assumir responsabilidade, para arcar com as consequências dessa decisão. Mas nada pode ser feito se nós não enfrentarmos corajosamente o que está sendo proposto para nós. Por isso Jesus falou da fraqueza, assim, por ser fracos. Diante dessa fraqueza vai passar milênios e milênios na mesma situação. Porque o nosso processo evolutivo acontece em forma de espiral. Então a espiral é aquele movimento circular que vai subindo. Então, toda vez que ele dá uma volta, volta nos mesmos pontos que já vivemos há 100, 200, 500, 1000 anos atrás. Para ver se quando passamos naquela mesma situação, hoje a reação já é diferente de outrora. E se conseguirmos, a espiral ela vai avançando para cima. Porque nada mais já nos impede de ficar em círculo no mesmo lugar. Mas para isso, precisamos ter coragem. Coragem da fé. Coragem do agir, do fazer. E aí a gente percebe então que diante disso, diante dessas informações, desses conhecimentos, dessas reflexões que nós temos diariamente, nós percebemos o quanto é difícil fazer a reforma íntima. O quanto é difícil sairmos desse estado de sepulcro caiado, limpando, nos livrando das impurezas. E tem uma passagem lá do São Paulo, que ele escrevia as cartas aos Coríntios, né? E tem uma passagem que o Paulo se comunicava com as igrejas que ele fundava através de cartas. E nessas cartas ele se comunicava sabendo do que estava acontecendo naquele local. E aí muitos dos mensageiros falavam assim, olha, nós estamos vivendo um momento muito crítico, porque depois que vós saiu, deixou a obra pronta e continuou a sua viagem, algo aconteceu aqui, as pessoas estão esmorecidas, estão desanimadas, em conflitos, então está sendo difícil a convivência. Daí o Paulo manda uma mensagem falando que por onde ele passava também não estava diferente. Acontecia a mesma coisa, inclusive com ele, que mantinha uma luta diária para se enfrentar, para se superar, para reconhecer as suas fraquezas e trabalhar com ela para vencê-las. Daí ele fala aquela célebre frase: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Né? Isso aí é muito profundo, porque na verdade todo dia nós estamos passando por isso.
Nós sabemos o que é certo, o que é esperado de nós, nós já estamos despertos, já sabemos qual que é o objetivo da nossa vida, o propósito da nossa reencarnação, e mesmo assim, com todos os alertas, com todos os esclarecimentos, ainda temos dificuldade de fazer o que é esperado de nós, de fazer o que é o certo, o que é o nosso dever. E para fazer as coisas que já não deveríamos fazer mais, isso parece que está no automático. É num vacilo, numa falta de vigilância, nós caímos e cometemos os mesmos erros, as mesmas atitudes que já havíamos cometido há séculos, há milênios, assim, bobeiras, atitudes que atrasa, que nos impede de avançar. Então, o Paulo nos deixou essa mensagem mostrando que até ele, que foi um dos maiores divulgadores dos ensinamentos de Jesus, também passava por isso, né? Que sabe o que precisa ser feito, mas não faz. E ele sabe, e nós sabemos o que nós já não podemos mais fazer, que não deveria mais nos permitir fazer, cometer os mesmos erros, as mesmas coisas, mas isso a gente faz. Parece que não tem uma resistência para impedir de agir, de naquele instante, naquele impulso, ter o autodomínio para fazer o que precisa ser feito e deixar de fazer o que você sabe que já não é mais aceito fazer. Né? Isso tudo faz parte dessa reforma íntima, mas isso precisamos reconhecer em nós, identificar os nossos pontos fracos, os nossos defeitos, com clareza, sem máscaras, sem véus, olhando para nós mesmos e tendo o diálogo interno, de saber que ainda sou assim, ainda sou capaz disso sim, mas eu não quero mais isso para mim, não me permito mais viver assim, para daí dar um outro passo para a nova caminhada. Porque as reencarnações estão aí com essas oportunidades, né? E aí Jesus apresenta-nos o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, das reencarnações em que nós observamos pessoas vindo aleijadas, cegas, paralíticas, que pedem, são pessoas que pedem pela prova de vir nessa situação como um período de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Porque muitos espíritos acreditam que para conseguir ter esse autodomínio precisa ter uma ajudinha a mais. E no momento da reencarnação, eles pedem para vir então com limitações físicas, que dessa forma pode podar os impulsos, os instintos, os vícios. Por isso que muitos vêm com corpo deficiente, limitado. Claro que existem outros motivos, principalmente aqueles que cometeram crime contra a sua própria vida. Isso aí já é uma sequela, né? Uma pessoa que suicidou, que deu um tiro na cabeça, que pulou de um prédio, que se matou de alguma forma, ele mesmo já está marcando as sequelas no corpo futuro. Mas tem outros
que escolhe vir nessas provas, nessas vidas, já com o corpo limitado, vim cego, vim mudo, vim sem os braços, vim sem as pernas, para que nessa situação vai já causar dificuldade para fazer aquelas coisas que já não deveriam mais fazer. Já que não tem o autodomínio, não tem força de falar, não, a partir de hoje eu não me permito mais falar essas coisas, fazer essas coisas. De repente, vindo mudo, vindo cego, o próprio corpo físico já vai ser um empecilho para a pessoa não cometer os mesmos erros. Então, a maioria das vezes é a pedido do espírito reencarnante vir num corpo debilitado, limitado, porque só assim para ele não cair novamente em tentação, já que não tem um autodomínio sobre si mesmo, sobre os seus vícios, né? Então isso a gente tem que ter muito cuidado com que nós estamos teimando insistentemente em manter a mesma conduta, que não seria mais permitido a nós. Porque fala que uma das maiores tristezas dos espíritos, quando morrem e chega do lado de lá, é a decepção, é o remorso do desperdício do tempo que teve aqui na Terra. Então, no próprio Evangelho fala sobre o poder da oração, o poder da nossa fé, dos nossos pedidos. Ele nos diz que nas vossas aflições, volvei para o céu o olhar e dizei do fundo do coração, meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Então, um espírito já consciente de que todas as mazelas que hoje estão manifestando em nosso corpo físico são doenças da alma, que por não saber lidar, está manifestando no corpo físico. Isso é em todos os sentidos. Então, quando nós buscamos ajuda para curar um mal que está maltratando o nosso corpo físico, antes de tudo, pedir ao Pai, pela misericórdia, de curar a própria alma, que é a origem do mal. Que não adianta curar apenas o que já está ali só como sintomas, mas que a causa é interna, é interior, é da alma, é do espírito. Então, se aquele mal está sendo usado como instrumento de cura para o espírito, que seja feita a vontade do Pai. Porque muitas vezes no desespero, diante da dor, diante da angústia, quer se livrar de todas as formas daquilo que está maltratando o corpo físico e não aproveita esse momento para fazer uma reflexão. O que aquela doença está querendo nos dizer? O que aquela dor está nos chamando a atenção? Para daí compreendermos, aproveitando essa oportunidade para entender e aí sim buscar todos os recursos que tiver à disposição da humanidade para nos aliviar, mas sabendo que quem primeiramente está sendo tratado é a nossa alma. Então, antes de chegar o momento da nossa passagem, do nosso desencarne,
precisamos observar de que forma que o nosso espírito vai fazer a travessia. Se vai estar mais livre dos males que veio quando chegou, ou está indo com a mesma bagagem e até um pouco mais. Porque a cada reencarnação a gente vai vir para sanar um pouco mais das dívidas. E aí, quando percebemos que nós não fizemos bom uso da oportunidade, agimos com mais rigidez, optando por provas mais dolorosas, mais difíceis. E quando chega aqui, por causa do esquecimento reencarnatório, se rebela, se revolta contra Deus, achando que é castigo. Mas nada mais é do que uma escolha do espírito em desespero de perceber que, como um viciado que não consegue sair daquele vício, precisa de outros recursos para segurá-lo, para impedi-lo, né? Então, que possamos ter esse discernimento de que está sempre curando, em busca da cura da alma, para deixarmos de ser um sepulcro caiado, por fora e por dentro carregar as podridões, porque é o que tem dentro de nós que nós vamos levar. E as aparências só ficam aqui na terra. No plano espiritual não existe máscaras, não existe nada para esconder o que nós realmente somos. Então precisamos ter a consciência tranquila, voltar para a casa do Pai com a consciência tranquila do dever cumprido, né? E o maior dever que nós temos é conosco, é com a nossa transformação. É a nossa transformação que nós vamos prestar conta. Daí não adianta falar que fez isso, fez aquilo, se não mudou nada por dentro. Então quer dizer, todo o trabalho que foi feito foi apenas um ato exterior, uma barganha, mas as mudanças verdadeiras não foram feitas. Por isso que tem muitos religiosos em situações de muito sofrimento. E a revolta muito grande que eles se encontram, porque é aquele discurso, mas eu dediquei minha vida inteira para aquela religião, para a igreja, para o templo, para o terreiro, mas se dedicou em atividades externas. A mudança que era para ser feita enquanto estava convivendo naquele lugar sagrado não foi feito. Por isso que nós temos que tomar cuidado, cautela, que não é apenas as coisas externas que vai fazer diferença lá na frente. Isso aí só está sendo um instrumento para moldar, para nos disciplinar. Mas o que realmente vai ter validade, que vai ser levado em conta, é a sua mudança interior enquanto estava a trabalho. Porque os trabalhos externos são normas disciplinadoras para o nosso espírito rebelde, que precisa ser conduzido ali. Para que nesses instantes podemos estar mudando o nosso interior. Então não adianta esse sepulcro externo de sorriso, de humilde, de sim senhor, sim senhora, que por dentro está remoendo de raiva, de ódio, de melindre, de mágoas, de rancores, porque falou isso, porque deixou de falar isso, porque... Então é o que vibra dentro de nós que vai nos representar no plano espiritual, que vai ser o nosso currículo, que vai ser a nossa carta de apresentação, né? Bom, essa seria a reflexão da noite e que possamos trazer para o nosso dia a dia, para nos identificar aonde nós nos encontramos.
né? Já sabemos o que precisa ser feito, o que deve ser feito. Difícil é, mas nós precisamos ter um autodomínio para não continuar fazendo o que nós sabemos que não devemos mais fazer. Né? Deixar de fazer o que nos prejudica como ser evolutivo.